Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula remota de Ciências da Natureza. Como vocês sabem, eu sou o professor Murilo. Na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, capítulo que tem como tema cadeias, teias, equilíbrio e desequilíbrio. Vocês vão encontrar esse capítulo na página 84, tá certo? Então, de livro nas mãos, abertos na página, vamos dar início. Então, pessoal, como vocês sabem, todos os seres vivos eles apresentam características comuns. E dentre elas, uma dessas características é a necessidade de se alimentar. Então, é o alimento que vai fornecer energia de que o ser vivo ele precisa para sobreviver, certo? E o que seria essa energia, pessoal? De forma bem simplificada, é a capacidade de se produzir movimento. É a energia que vai movimentar o corpo, tá certo? E nós obtemos essa energia através dos alimentos, beleza? Então, os animais eles podem buscar seus alimentos em outros seres vivos, como plantas, fungos e mesmo em outros animais, beleza? Então, as plantas também elas são seres vivos que necessitam de energia, de alimento para sobreviver. Mas como é que as plantas elas se alimentam? Vocês sabem, eu acho que muitos de vocês já sabem o que a gente vai falar agora, tá certo? Então, organismos produtores. Então, vamos descobrir o que são esses organismos produtores, beleza? Então, pessoal, uma das necessidades dos seres vivos é a de procurar o alimento, tá certo? Então, esse alimento ele tem que estar disponível de alguma forma no ambiente. Então, mas esse alimento ele deve ser produzido antes de ser consumido. Concorda comigo? Então, pessoal, os organismos que fabricam seu próprio alimento são chamados de produtores. Organismos que fabricam seu próprio alimento são chamados de produtores. E quem são esses tipos? Quais são esses organismos? São as plantas, as algas e alguns tipos de bactérias que nós chamamos de cianobactérias, tá certo? A forma mais comum de produção do seu próprio alimento é através da fotossíntese. O que significa fotossíntese? Leiam aí no livro de vocês que vocês vão descobrir o significado da palavra fotossíntese, beleza? Então, a fotossíntese é um processo em que há a produção de alimento na presença de luz. Então, para isso são necessários matéria-prima e energia. Então, para obter a matéria, a planta ela absorve do ar o gás carbônico e do solo a água. Já as algas e algumas plantas aquáticas, ela absorve o gás carbônico da água, tá certo? Então, a fotossíntese ela é responsável pela produção de glicose. E o que é glicose, pessoal? É um tipo de açúcar que é fundamental para a nutrição e sobrevivência da planta. Então, e ela produz gás oxigênio, tá certo? Que esse gás oxigênio ele é liberado no ambiente. Então, esse processo ele ocorre na presença da energia do sol e das substâncias e da substância clorofila, que essa clorofila ela dá a cor verde às plantas, tá certo? Então, tanto nos ambientes terrestres como nos aquáticos, a maioria dos organismos produtores fabrica seu próprio alimento por meio da fotossíntese, tá certo? Então, recapitulando aí, pessoal. Organismos produtores, eles produzem seu próprio alimento. Exemplos: plantas, algas, bactérias, algumas bactérias que nós chamamos de cianobactérias, tá certo? Beleza? Organismos consumidores. Então, como o próprio nome já diz, os organismos consumidores eles necessitam de outros seres vivos, de consumir outros seres vivos para sobreviver. Eles não produzem seu próprio alimento, assim como os organismos produtores, como as plantas, as águas e as cianobactérias. Então, entre os consumidores, pessoal, nós vamos encontrar os herbívoros, que são seres herbívoros, são seres que se alimentam
somente de produtores, que são plantas, beleza? Existem os carnívoros, que se alimentam de parte desses animais ou até mesmo desses animais por inteiro. E existem também os onívoros, que são seres que se alimentam tanto de produtores quanto de consumidores, tá certo? Então, pessoal, ao se alimentar, esses seres vivos eles necessitam de outros animais, ou seja, os carnívoros eles necessitam de outros animais para sobreviver. Então, esses animais carnívoros, nós vamos chamar eles de predadores. Por quê? Porque eles precisam de, digamos, de matar aquele outro animal para obter alimento. Então, eles são chamados de predadores, tá certo? Então, só lembrando, pessoal, que os onívoros também são considerados predadores. Ou seja, se eles matam para sobreviver, então eles também são predadores. Então, os predadores são os carnívoros e os onívoros, beleza? Seguindo aí, pessoal, nós temos um box em pratos limpos. Então, aí vocês vão observar um texto, vocês vão ler um texto que tem como tema as plantas carnívoras. Vamos falar um pouquinho sobre eles, tá certo? Mas eu quero que vocês leiam, ok? Então, as plantas carnívoras, elas podem capturar pequenas presas, que são geralmente insetos, e vão obter delas alguns nutrientes. Então, essas plantas, elas atraem os animais com cheiros e cores. Suas folhas são modificadas e podem apresentar substâncias pegajosas na sua superfície, de modo que ao pousar sobre elas, os animais ficam presos. Em seguida, a planta fecha uma armadilha sobre a presa e libera substâncias que vão paralisá-la e digeri-la. Os nutrientes liberados pela digestão podem ser absorvidos e incorporados pelas plantas carnívoras como complemento para a nutrição, já que ela realiza fotossíntese e produz seu próprio alimento. Então vejam, crianças, que esse tipo de planta, além de produzir seu próprio alimento, além de ela realizar o processo chamado fotossíntese, ela ainda utiliza de algumas artimanhas para obter um pouco mais de alimento e completar a sua nutrição, tá certo? Então, só que tenham cuidado. As plantas carnívoras, ela não têm sistema digestório, tá certo? Como nos animais, como a maioria dos animais. A digestão ela vai ocorrer nas próprias folhas, que também são responsáveis por absorver os nutrientes. Então, a digestão ocorre nas próprias folhas e vai ocorrer também a absorção de nutrientes. Ela não tem sistema digestório como nos animais, certo? Organismos decompositores, tá certo, pessoal? Então, eu quero que vocês observem essa imagem aí. Então, você veja que há uma árvore caída e que ela está morta. Então, se você parar para observar, parte dela está apodrecendo, tá certo? Então, você já se perguntou como esse processo ele ocorre? Então, vocês já imaginaram se todos os seres vivos que morrem, eles permanecessem inteiros no ambiente, o que será que aconteceria? Então, como vocês sabem, todos os seres vivos eles um dia vão morrer. Se caso isso não acontecesse, poderia haver um desequilíbrio na obtenção de nutrientes para todos os seres vivos. Por quê? Quando os seres vivos morrem, seus corpos apodrecem e se decompõem em partes menores e algumas vezes até sem deixar vestígios. Então, crianças, eu acredito que vocês já tenham se deparado com algum alimento apodrecendo. Ou, por exemplo, como um animal morto, já com aquele cheiro desagradável. Como, por exemplo, resto de papéis se desfazendo. Então, todos esses são exemplos de materiais que estão sofrendo um processo chamado decomposição. Tá certo? O que significa, aliás, de onde vem essa palavra decomposição? Ela vem do latim. Do latim retirar, né, de retirar, e compost, de composição, tá certo? Desfazer a composição, tá certo? O ser vivo, ele morre, suas partes podem sofrer o que nós chamamos de decomposição, em razão da ação de alguns seres vivos especificamente responsáveis por esse processo, os quais eles vão se alimentar
da matéria morta. Esses seres são chamados de decompositores. Entre os principais decompositores estão algumas bactérias e fungos, tá certo? Os decompositores eles se alimentam de matéria orgânica de outros seres vivos. Na decomposição, a matéria orgânica se transforma em componentes mais simples. Essa matéria orgânica pode ser o corpo ou parte do corpo de outros animais vivos, como penas, pelos, escamas, galhos, flores, folhas, frutos e sementes que caem das plantas. Produtos de excreção de organismos, como fezes e urina, entre outras. Então, toda essa matéria, ao ser decomposta, ela retorna ao ambiente pela ação das bactérias e dos fungos. Os fungos, por exemplo, digerem a matéria orgânica e absorvem o que precisam. O que não aproveitam ficam no ambiente. É dessa forma que ocorre a fertilização natural do solo. Sem a decomposição, a vida conhecida não seria possível, pois os nutrientes do planeta poderiam se esgotar, tá certo? Então, existem alguns organismos, pessoal, que são facilitadores da decomposição. Então, existem alguns animais que auxiliam os fungos e as bactérias na decomposição, pois se alimentam dos restos de outros animais, como folhas, de outros organismos, como folhas, galhos, flores, frutos, entre outros compostos vegetais. Esses seres são considerados detritívoros, ou seja, que se alimentam de detritos. Quando se alimentam desses restos de outros seres vivos, acabam também se alimentando dos organismos que estão realizando a decomposição desses detritos. Veja alguns exemplos. Nós temos as minhocas, os piolhos de cobra e alguns besouros que facilitam o processo de decomposição, que depois é finalizado por bactérias e fungos. As moscas varejeiras, que colocam seus ovos em animais mortos, deles eclodem as larvas que se alimentam dos restos do cadáver. Os urubus e também os carcarás se alimentam principalmente de restos de seres mortos e por isso são chamados de carniceiros. Então, pessoal, recapitulando, como vocês sabem, existem os seres produtores que produzem seu próprio alimento, os seres consumidores que necessitam de outros seres para sobreviver e os seres decompositores que decompõem a matéria morta, tá certo? E retornam, fazem com que essa matéria retorne ao ambiente por meio de nutrientes, tá certo? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, perguntem. Estamos aí para esclarecer. Então fique com Deus e até a próxima aula.